as verdadeiras histórias de terror da minha vida partiu. Olá, amantes do terror e sobrenatural, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Nelson Ramon Júnior e hoje iniciaremos a série de relatos reais de terror que vivo desde que nasci. Essas histórias acontecem no meu dia a dia e quero compartilhar com vocês. Tenho 54 anos e depois de pensar muito resolvi compartilhar com vocês as minhas histórias. Meu amigo imaginário é real ou eu que sou imaginário? Eu não sei dizer se é ficção ou realidade, pois ainda não consegui entender se estou tendo pesadelos acordado ou dormindo. Parte 1. A infância imaginária realista. Minha vida é bem peculiar. Fui pai pela primeira vez com 15 anos e tenho 5 filhos maravilhosos. Mas para conseguir isso passei por muitos perrengues, sendo abortado em vida pela minha mãe, que jamais me perdoou por ter assumido uma família tão nova. Como todos nossos pais, ela tinha sonhos para mim e dizia que eu seria um cirurgião plástico. Mas para alcançar esse sonho, eu teria que estudar mais de 18 horas por dia e me dedicar 100% nesse objetivo. Porém, as coisas não foram assim. Com certeza, vocês já leram e ouviram centenas de histórias de pessoas que tinham amigos imaginários. Mas o que acontecia comigo era um nível muito superior. Desde os meus 5 anos, sim, tenho lembranças desde essa idade, lembranças nítidas e reais. O meu amigo imaginário se manifestava. Ele era um garoto da minha idade, aparentemente falava uma língua que só nós dois entendemos e atuava como coach. Muitas vezes minha mãe me pegava conversando com ele e, para não ter que cuidar de mim ou me internar, não se intrometia. Ele se apresentava como Nosler, o coletor de almas, e dizia que havia sido enviado para cuidar de mim até que eu estivesse pronto para assumir meu papel no universo. Naquela fase da vida, entre os 5 e 11 anos, os meus passatempos eram completamente diferentes dos garotos da minha idade. Eu ia para a escola, assistia às aulas e voltava para casa, isso dia após dia. Chegando em casa, eu pegava folhas que vinham com pão, quem foi criança nos anos 70 sabe do que estou falando, e fazia desenhos. Esses desenhos eram de histórias estilo tirinhas de jornal, e muitas vezes aquelas histórias se transformaram na minha realidade. As histórias iam de bobagem juvenis a situações macabras sombrias. Mas meu amigo imaginário procurava me manter confortável, dizendo que o que eu tinha era um dom. O fato curioso é que desde o ensino fundamental não escrevi uma linha em meus cadernos. Eu conseguia guardar todas as matérias na cabeça com apenas uma única explicação do professor. Comecei a perceber que algo estava diferente quando notei que os meus desenhos mostravam o que iria acontecer nos episódios dos desenhos que eu assistia, como Shadow Boy, Fantomas, Ultraman, Ultra Seven, Speed Racer e Pica-Pau. Eu vivia em um estado de déjà vu eterno. Tudo estava indo bem até o dia que dizia a história de um homem que chegava em frente de casa dirigindo o carro da minha tia. Ele chegava, parava o carro, chamava minha mãe e ia embora com ela. Mostrei a historinha para minha mãe, que me perguntou de onde eu tinha tirado aquela história. Eu disse para ela que tinha sido o Nosler que tinha me contado. Minha mãe apenas sorriu e mandou que eu fosse dormir. Ao chegar no meu quarto, nós estávamos esperando. Ele disse para que eu não me preocupasse, pois meu desenho era uma forma de saber que existia algo após a morte. Perguntei para ele quem ia morrer e ele disse que seria alguém muito importante na minha vida. Na hora, por ter desenhado o carro da minha tia Di, só consegui imaginar que não era possível, pois ela era muito saudável e não poderia ser um acidente, seu carro estava perfeito no meu desenho. Enfim, peguei no sono enquanto meu amigo imaginário continuava a sussurrar ao meu ouvido. No dia seguinte, acordamos atrasados e minha mãe, com seu jeito pronto, começou a gritar para que eu me arrumasse rápido. Fiz isso, mal escovei os dentes e quando saí de casa, ela estava dentro do seu carro, Fusca vermelho 69, acelerando e com a porta do passageiro aberta. Corri para o carro e ao segurar a porta, minha mãe deu ré. Isso foi terrível porque minha mão foi prensada entre a parede e a porta, cortando meu polegar. Dava para ver até o osso. Começou a sangrar muito e, para minha indignação, minha mãe foi até dentro de casa, pegou um algodão, esparadrapo, enfaixou minha mão e me levou para a escola. Nem passou por sua cabeça me levar ao hospital. Ela ainda quase me bateu por eu ter sido muito retardado por deixar minha mão ali. Quando eu cheguei na escola, minha professora viu aquele curativo medonho e me levou para a enfermaria. Lá limparam o ferimento, suturaram o corte e me mandaram de volta para casa. É claro que ao chegar em casa, minha mãe ficou brava e só ela me bateu de novo porque viu as extensões dos ferimentos. Liguei a televisão e comecei a assistir Speed Racer, o episódio do carro Mamute. Logo em seguida, minha mãe falou para eu desligar a TV e brincar lá fora. E foi o que fiz. Estavam fazendo uma obra lá de fora da minha casa e tinha areia, então eu peguei o trator que eu tinha feito com latas de óleo e comecei a brincar. Nisso, meu amigo imaginário, que estava quieto até o incidente na minha mão, falou: Juninho, é agora. Assim que ele falou isso, eu pude ver o carro da minha tia parando em frente ao carro.
Eu gelei ao ver minha mãe sair, falar com o homem e começar a chorar. Ela só teve tempo de chamar a vizinha para ficar comigo e saiu. Depois de umas 3 horas, minha mãe voltou e deu notícia. Meu avô Joca havia falecido naquela manhã, exatamente na hora que tive o acidente com a minha mãe. E esse foi o primeiro contato que tive com a morte. Nosley, por sua vez, apenas disse que meu avô tinha morrido feliz após contar uma piada para seu ajudante. Essa história foi confirmada no velório, tanto que meu avô estava com um sorriso no rosto dentro do caixão. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a morte. Não ia em velórios que na época estavam começando a ser realizados em funerárias. Antes, os corpos eram velados nas casas. Consegue visualizar isso? O meu avô foi velado na capela do Hospital Santa Marcelina e minha mãe, que era ateia, determinou que eu teria que ir e me aproximar do caixão. Eu não tinha nenhuma noção sobre isso e assim foi feito. Ao entrar, pude ver que era um lugar todo branco, haviam cadeiras às extremidades e no meio dessa sala estava o caixão. Também tinham velas e lindas coroas de flores. O clima era péssimo, minha avó chorava em silêncio. Minha tia e meu tio tentavam se consolar, enquanto minha mãe distribuía cartões de advogado para as pessoas que estavam lá. Minha mãe sempre foi sem noção. Sentiu minha mãe em meu ombro e o olhar era meu amigo imaginário que sussurrou: vá até o caixão e se despeça de seu avô. Não tinha mais como protelar, era chegado o momento da despedida. Ao olhar dentro do caixão, pude ver o rosto do meu avô. Ele estava sereno e tinha um leve sorriso no rosto. Olhei fixamente para ele e pude ver uma névoa saindo do seu rosto. Era uma névoa azulada e começou a parar sobre o rosto dele. Essa névoa começou a subir em direção ao teto. Fui acompanhando ela até que no teto havia uma imagem de Jesus. A névoa passou pelo rosto de Jesus e desapareceu. Quando olhei novamente para o rosto do meu avô, aquela expressão de paz e o sorriso em seu rosto desapareceram. Não sei o que aconteceu, mas depois disso, só me lembro de acordar no banco do carro da minha mãe, que estava brava por eu ter desmaiado e derrubado a parola. Após isso, algo me bloqueou e perdi a voz. Simplesmente não conseguia falar. Só meu amigo imaginário conversava comigo e, depois de 6 meses de terapia, voltei a falar novamente. Nosley disse que eu ficaria um tempo sem o ver, pois tinha uma missão para cumprir para os seus superiores e que em breve nos encontraríamos. Mas essa é uma outra história. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.